Me chamo Franciele Zanchetti, sou terapeuta holística, sou rezadeira, curandeira, consteladora, sou doula também. E hoje eu quero aqui compartilhar com vocês um pouquinho da minha mitologia pessoal e tudo que me trouxe até aqui, né? Então hoje, né, neste lugar que eu habito, né, filha de Valdir Zanchetti, de Iraci Rodrigues Zanchetti, né? Quero dizer que toda essa mitologia pessoal, ela não começou em mim. Ela tem raízes que iniciam lá na minha ancestralidade e que hoje eu tenho a honra de dar sequência a este trabalho. Então, a origem de tudo isso começa na prática da reza e da escuta amorosa. Então, a cura que hoje, os trabalhos de cura que hoje eu manifesto na minha vida, que eu tomo ação e dou continuidade no meu caminho, ele não começou comigo. Ele existe muito antes de eu nascer e isso está enraizado na minha família e nas forças que vieram antes de mim. Então, isso começou lá com a minha bisavó, que a gente tem as histórias dela. A minha bisavó, Alzira Carneira de Melo, ela foi uma mulher muito à frente do seu tempo para a época. Ela era parteira, curandeira, rezadeira, raizeira, né? Ela desbravou aqui a região do oeste catarinense também, né? Vindo para essa cidade, a gente foi aprendendo com essas histórias dela também. Então, por muitos anos, a minha bisavó, ela se dedicou a trazer vida ao mundo, né? Foram mais de 7.000 partos. Ela preparou muitos remédios naturais, as garrafadas para as mulheres que tinham recaídas. Então, ela viveu uma vida ofertando a cura que as pessoas precisavam, aquilo que elas buscavam. Meu pai, né? Ele também é benzedor, né? Então, essa força também veio pelo meu pai, que é benzedor. Com ele eu aprendi que a cura, ela é um ato de entrega, de conexão com algo muito maior, muito mais profundo e de profunda compaixão para com o outro. A minha mãe, Iraci Rodrigues Zanchetti, né, ela também me trouxe esse dom do cuidado, do ato de cuidar. Então, quando eu era pequena, minha mãe trabalhava como agente de saúde, aquelas agentes comunitárias de saúde antigas, né? E foi ali que ela manifestou o seu dom de cuidar, aprendendo e compartilhando sobre esses ensinamentos que ela recebia, sempre com muito amor e muita dedicação. Então ela participou das pastorais da saúde da época. Então essa linhagem que eu trago na minha pele, no meu sangue, na minha cor, né? Essa linhagem me ensina que a cura não está apenas naquilo que a gente faz, mas ela está muito incutida na forma que a gente se coloca a serviço da vida, como que a gente entrega o amor que a gente tem, essa intenção. E é uma força que vem de gerações, né? E eu tenho o privilégio de caminhar com elas hoje. Então eu trabalhei como técnica de extensão rural por anos e nesse trabalho da técnica de extensão rural, eu precisava ofertar os conhecimentos das ciências agrárias. E nesse momento que eu me deparo com a extensão rural, eu precisei expandir esse meu chamado e olhar aquilo que não estava ali, aquilo que estava invisível, aquilo que estava oculto. Por que a mesma técnica não funcionava para algumas famílias e para outras funcionava? Quais eram os emaranhados que estavam invisíveis ali naquelas famílias? Então, nesse momento, como técnica de extensão rural, eu fui expandindo esse trabalho ancestral. Eu comecei a trabalhar com os grupos nas comunidades, né? Exemplos desses grupos comunitários foram as hortas comunitárias que a gente plantou com as mulheres. Então, a gente na época promoveu projetos de hortas para garantir alimento saudável e autonomia para as famílias, né? Trabalhamos muito a questão das trocas de sementes, as trocas de plantas. Para quê? Para que a gente pudesse ter soberania alimentar. Então, a gente ia promovendo e organizando encontros para que a gente fizesse as trocas das sementes crioulas, para que isso realmente fosse valorizado. A gente fazia troca de remédios também, né? E nessas trocas de medicamento, nessas hortas comunitárias, a gente foi fazendo hortos comunitários, né? Hortos para que as pessoas pudessem ter as suas plantinhas em casa, né? E aí a gente foi utilizando um método bem pedagógico, né? Que era o ensino e o uso dessas plantas medicinais,
que não é porque é natural, você pode usar de qualquer maneira. Então, a gente foi utilizando essa pedagogia do ensino, como que a gente colhe as plantas, como que a gente utiliza as plantas, como que a gente confecciona uma tintura, como que a gente faz a utilização das homeopatias, né? Então eu sou homeopata também de formação, então, mas como que isso poderia contribuir para a manutenção da qualidade de vida das famílias no meio rural? Esses projetos, eles não eram só sobre a técnica aplicada, eles eram muito relacionados a isso, a esse acolhimento e essa transformação do coletivo. E em 2008 eu tive um grande despertar espiritual na minha vida. Foi quando minha vida tomou um novo rumo, né? Então eu fui ter contato com as ervas xamânicas, né? A ayahuasca, o rapé e tal, e numa cerimônia. E essas plantas me trouxeram esse despertar. E nesse despertar se revelou o meu propósito maior, esse propósito maior da minha jornada espiritual, da minha jornada de fazer, esse dom que estava ali dentro de mim. E esse momento, né, foi um momento em que eu consegui ver de verdade aquilo que eu estava carregando dentro de mim, e foi como se o véu entre o material e o espiritual fosse retirado de mim naquele momento. Então foi me permitindo enxergar com clareza a minha missão e aquilo que eu precisava cumprir como ser humano aqui na Terra, né? Então essa transformação interna, ela começou a partir desse momento. Não que eu não fizesse isso, mas com consciência foi a partir desse momento. Então eu passei a integrar as medicinas na minha prática na vida, e sempre com muito respeito, com muita responsabilidade, entendendo que essas ferramentas, elas nos proporcionam conexão, expansão, conhecimento. E aí, com esse movimento na minha vida, foi acontecendo de maneira gradual uma transição do coletivo para o individual. Então, as próprias famílias às quais eu prestava o meu serviço técnico começavam a me questionar: como que você está tratando as plantinhas, nos orientando a trabalhar com os animais, com esse remedinho que você deu, e para ele está funcionando, tu podia trabalhar com a gente. Então a terapeuta que hoje vos fala aqui, ela começou muito lá naquele chão de sítio, naquele território sagrado da família. Então eu chegava nas propriedades para trabalhar os planejamentos, eles estavam muito voltados para esse movimento de conexão e também de cura, de autocuidado. E então, com o tempo eu fui migrando desse coletivo, saí da extensão rural e fui para o individual. E aí, aprofundando esse cuidado que ia muito além do trabalhar o físico, desse cuidado do morar bem, do viver bem, de viver em equilíbrio com essas forças da natureza. E aí no individual a gente foi trabalhando muito essas dimensões mais emocionais e muito mais espirituais. Então essa mudança de foco foi de maneira individual, o atender individual foi levando comigo tudo aquilo que eu aprendi nos grupos, tudo aquilo que eu descobri através dos estudos e das medicinas, né? E aí, nos meus atendimentos, hoje eu integro o físico, né, o emocional e o espiritual. O exemplo disso é a utilização da homeopatia, da fitoenergética, das técnicas integrativas, a constelação, os movimentos sistêmicos, os movimentos de sagrado feminino. E hoje é muito isso, trabalhar no acolhimento dessas histórias para que a gente possa liberar os traumas, as crenças, promover a reconexão com a nossa essência por meio das rezas, das rodas de conversa, das meditações, desse alinhamento energético. Então cada atendimento ele é único, ele é individual, e o objetivo deles é sempre trazer esse equilíbrio para que a pessoa possa se encontrar como essa manifestação da vida que é viva. E na minha jornada, integrando a minha ancestralidade, esses saberes, né? E tudo que eu faço, tudo que eu sou, é guiado por essa essência que me conecta a minha avó, minha bisa, minha mãe, meu pai. E é isso. A jornada ela é longa, né? O caminho ele só existe de maneira alinhada quando a gente se propõe a caminhar nele. Então, um pouquinho da minha mitologia pessoal para todos vocês. Um grande abraço e que essa força feminina, que essa força integral possa se manifestar na sua vida.